Vamos então iniciar o nosso culto nesta manhã de terça-feira, último dia do mês de janeiro. Amanhã a gente entra no segundo mês do ano, fevereiro. É um mês muito... é um mês que eu gosto, fevereiro. Gosto mesmo. Agradecer ao Deus Todo-Poderoso por esse mês que Ele tem nos ajudado a vencer o mês, né? Passamos por esse mês, vamos entrar sempre pela graça, compaixão de Deus, ao segundo mês do ano. E que o Senhor esteja conosco, com a nossa família, com os nossos nesse mês também. Que o Senhor nos oriente, nos ajude, que o Senhor nos indique a direção e que nós tenhamos a capacidade e a sabedoria de distinguir, decidir pela direção de Deus, pela vontade do nosso Senhor nas nossas vidas. Pai Todo-Poderoso e Deus eterno e santo, queremos nesta manhã te agradecer por este dia, por esse último dia do mês de janeiro. É um dia um pouco triste para mim, porque hoje minha mãe, se viva, estaria fazendo mais um ano de vida. E a gente sempre... minha mãe já partiu, né? Mas sempre fica aquela preocupação, né? Sempre fica. Mas eu te agradeço, Senhor, te louvo por esse mês que está indo embora, pelo mês que vai chegar. Peço que o Senhor nos conduza, nos dirija. Peço que o Senhor nos ajude a colocarmos a Tua vontade como alvo das nossas vidas. Peço também que o Senhor fale conosco, que o Senhor receba este culto que estamos iniciando agora, que seja do Teu agrado, que seja algo que agrade o Teu coração e que juntos, como Igreja do Senhor, nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, Pai querido. Abre as nossas mentes para o entendimento e para a compreensão da Tua beleza, majestade e santidade. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador. Amém. Hoje eu quero trazer um assunto aqui que é curioso, no mínimo, desperta curiosidade, né? E este assunto é interessante por tudo que ele é, pelo próprio assunto, e também mostra para as pessoas conscientes, né, que revela, na verdade, né, a verdade, revela, na verdade, a verdade. É uma chuva de verdade. Revela
como a maioria dessas igrejas denominacionais são mentirosas, né? Porque mostra como a maioria dos servos de Deus, daqueles que andaram lado a lado com Jesus, e só esses foram os verdadeiros apóstolos, né? Porque para ser apóstolo, em Atos capítulo 2, se não me falha a memória, existe a regra básica do apostolado. Então, só aqueles que andaram com Jesus, exatamente, é capítulo 1, viu? Não é capítulo 2, não é capítulo 1. A partir do versículo 15, né? Mostra aí essa regra básica, que para ser apóstolo precisava ter andado com Jesus, visto Jesus, né? Hoje tem apóstolo para tudo quanto é lado aí. Tem até apóstola. Mas cada um vai responder para Deus aí das mentiras que contam, né? Então, nós vamos ver hoje que estes homens, não eram homens e mulheres, eram homens. Os apóstolos eram homens do sexo masculino. Aliás, não existe homem do sexo feminino. Como estes homens viveram e como a tradição diz que eles morreram. Então é bom você entender isso, ouvir isso, saber disso, porque você vai ver que a vida com Jesus não é mamão com açúcar, não. Esse papinho, essa conversa mal cheirosa, sabe? Eu sou filho do rei, eu tenho que ter tudo, se o meu pai é o rei, então eu sou filho. Essas bobagens, claro, isso é para iludir as pessoas, né? E sempre tem o fundo mercantilista da conversa, né? Então, eu quero deixar claro aqui que o único apóstolo que tem a morte registrada na Bíblia é Tiago. E a morte dele está registrada, está anotada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. É o único. Todas as outras mortes que nós vamos falar aqui, elas são baseadas na tradição. Quer dizer, o boca a boca. Agora, Tiago, a morte dele está registrada. Atos 12, 2. O rei Herodes fez Tiago passar a fio de espada. Aparentemente, esta frase, fio de espada, é uma referência à decapitação. A Bíblia não diz. E aquilo que a Bíblia não é clara, não diz, a gente não pode afirmar. A gente pode supor.
A Bíblia não diz que Tiago foi decapitado. Diz que ele morreu porque a espada fez com que ele morresse. Mas esta frase, passar a fio de espada, era uma frase usada na época para quem era decapitado. Então, muito provavelmente, Tiago foi decapitado. Agora, as circunstâncias da morte dos outros apóstolos, e é isso que nós vamos falar aqui, eu estou deixando muito claro isso, elas são baseadas, elas são fundamentadas nas tradições da igreja. Então a gente não pode dar 100% de crédito a isso. Mas isso não quer dizer que seja mentira também. A tradição da igreja mais aceita, tradição, quer dizer, foi passando de um para outro isso. A tradição mais aceita em relação à morte de um apóstolo é que o apóstolo Pedro foi crucificado. Isso é tradição também, de cabeça para baixo, em uma cruz na forma de X. Tá? Ao invés de ser assim, ela era assim e ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, cumprindo a profecia de Jesus que está lá em João, capítulo 21, versículo 18. E agora eu vou falar dos outros apóstolos que a tradição nos deixou, e falando aqui, eu estou seguindo a tradição, né? Eu estou transmitindo para vocês aquilo que vem sido transmitido desde de que os fatos ocorreram, né? Certo? Mateus, eu vou usar sempre como se realmente aconteceu, tá? Não vou colocar teria sido, não vou ter essa preocupação. Eu vou usar a tradição como algo verdadeiro, para ficar mais fácil para falar, né? Mateus sofreu um martírio na Etiópia. Ele foi morto por um ferimento causado por uma espada. Ele foi cutelado por uma espada. Aonde? Não sei. Em que parte do corpo a gente não sabe. Mas isso ocorreu na Etiópia. João, o autor do Evangelho, das 3 cartas e do livro do Apocalipse, João esteve à beira do martírio quando ele foi colocado em um recipiente de óleo durante uma perseguição aos cristãos que ocorreu em Roma. Mas ele não morreu disso. Depois disso ele foi enviado lá para a ilha de Pátimos, né? E foi lá que ele escreveu o livro do Apocalipse, né? E ele, depois disso, ele foi colocado em liberdade, depois de ter ficado
sentenciado lá em Patmos, né? Exilado, ele foi colocado em liberdade, ele retornou para um lugar, da ilha de Patmos, ele foi enviado para uma localidade onde hoje é a Turquia, e ele morreu velho ali. João foi o único apóstolo que não teve uma morte violenta. Morreu realmente velhíssima, também não. Passou cada uma, né? Mas foi o único que se tem conhecimento que não teve uma morte violenta. Tiago, o irmão de Jesus, porque eu já falei de um Tiago aqui que não era irmão, foi o primeiro que eu falei. Esse não era irmão de Jesus. E este Tiago aqui que eu estou falando, que não foi oficialmente um apóstolo, o Tiago apóstolo é esse aqui, né, que eu falei, que pode ter sido decapitado por Herodes. Este Tiago aqui, que eu estou falando, não foi apóstolo, mas foi um seguidor, tomou conta de igreja, foi irmão de Jesus, ele foi líder da igreja em Jerusalém. A tradição diz que ele foi jogado de mais de 30 metros de altura do alto do pináculo sudeste do templo. E porque ele foi colocado ali para negar a fé em Jesus, e ele se recusou a negar a sua fé em Cristo. Então ele foi jogado lá para baixo, 30 metros de altura. Ele caiu, mas ele não morre na queda. Deve ter se machucado muito, né? Mas não morre. Ele sobrevive à queda. Aí, como eles viram que ele sobreviveu, os inimigos do cristianismo o espancaram até a morte com porretadas, pedaços de pau, de madeira, e bateram nele de todo jeito para ele morrer. Já devia estar também bem machucado pela queda, né? Mas o que levou à morte mesmo foi a surra de porretadas que ele levou depois da queda. E este pináculo, aonde Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, foi colocado e atirado de lá para baixo, foi o mesmo pináculo para onde Satanás levou Jesus durante a tentação. Né? Satanás leva Jesus a um ponto mais alto ali, que é o pináculo do templo, e diz: olha, eu te dou tudo isso daqui, né? Você conhece essa passagem. E é deste mesmo lugar que o irmão de Jesus, Tiago, foi atirado lá para baixo. Bartolomeu, que era conhecido, na verdade, como Natanael, ele foi missionário na região da Ásia. Ele pregou o evangelho onde hoje é a Turquia, e ele foi martirizado porque ele estava pregando numa região da Armênia. Ele foi chicoteado até a morte.
O primeiro, Jaico. O primeiro. Porque o segundo, na verdade, né, não foi nem apóstolo de maneira oficial, tá? Mas foi irmão do Nosso Senhor, foi líder, né, de igreja. Então a gente fala dele também, tá? E eu estou falando aqui agora de Natanael, uma pessoa morrer chicoteada. É um negócio terrível também, né? Porque não era o chicote só nas costas, é em toda a parte do corpo, né? Então o corpo é todo retalhado. E Bartolomeu morreu dessa forma, chicoteado até a morte. André morreu também em uma cruz em forma de X, na Grécia, depois de ter sido chicoteado severamente por 7 soldados. Estes 7 soldados que chicotearam André, eles amarraram o corpo de André nessa cruz com cordas. Ele não foi pregado, ele foi amarrado. Então, quando se amarra, a agonia da morte é muito mais prolongada do que quando se prega. Porque quando se prega, né, são 3 pregos, né, e sai sangue por ali. Então a morte é mais rápida. Quando se amarra, a morte é mais lenta. Então foi isso que fizeram com André. Amarraram para que ele demorasse mais, sofresse mais para morrer. E a tradição conta, os seguidores de André, quando ele estava sendo levado em direção a essa cruz em forma de X, os seguidores de André relataram que André saudou os seus seguidores quando viu que eles estavam seguindo a ele naquele seu martírio. Eles contam que, a tradição conta, que ele falou para os seus seguidores: muito desejei e esperei por esta hora. A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo pendurado nela. E enquanto ele estava naquele martírio de morte, chicoteado, agora amarrado naquela cruz, os seus seguidores contaram, e isso faz parte da tradição no sentido de depois isso chegar até nós hoje, né? Que ele, mesmo ali na cruz, ele continuou a pregar, a proclamar o Evangelho para os seus torturadores por 2 dias. Ele levou 2 dias sofrendo naquela cruz, pregando o Evangelho para aquelas pessoas que o estavam matando, até que no final do 2º dia ele morre. André. Então eu estou mostrando aqui para vocês, né? Tem mais coisas para falar e eu vou falar. Eu dou sempre umas puladas aqui, né? Senão o tempo não dá. Mas vocês estão vendo que essa conversa, essa lorota, essa mentira, como a gente sabe que nós temos lá no Rio de Janeiro pessoas que nos acompanham, né? E segundo as informações que eu tenho, no Rio de Janeiro não se usa
o termo mentira, né? O termo caô. Então, este caô que estas igrejas aí, essas denominações pregam, é coisa mentirosa mesmo. Porque você vê a vida aqui dos homens que andaram, que eram apóstolos ou que tiveram ministério depois da ascensão do nosso Senhor. A vida de nenhum deles foi fácil, não. Eles eram perseguidos, mortos, e morte terrível. Não foi morte com tiro, era morte que você vê. André, por exemplo, levou 2 dias para morrer. Então, ser cristão, na verdade, é sofrer mesmo. Não é vida boa, não. Então, qualquer denominação, qualquer pregador que promete vida boa para cristão, está mentindo. Por causa disso que eu estou trazendo hoje a morte dos apóstolos. Para você entender, para você ter mais facilidade de discernimento. O apóstolo Tomé foi atingido por uma lança na Índia durante uma de suas viagens missionárias, quando ele foi para lá para estabelecer uma igreja cristã na Índia. E ele foi morto com uma lança. Então, a gente vê, porque o missionário, isso aí é a coisa mais normal para o cristão. Tem que ser normal. E a perseguição, eu sou tão perseguido. Choramingar para lá. Matias, que foi o escolhido para substituir Judas Iscariotes, você lê lá aqui em Atos capítulo 1, a partir do versículo 15, onde você lê também as credenciais para um sujeito ser um apóstolo. E aí você vai ver que não existe apóstola, que hoje não existe apóstolo como na época bíblica, né? Porque aqui está tudo esclarecido. Então Matias foi escolhido para ser o 13º apóstolo. Substituindo Judas Iscariotes. Porque para ser apóstolo, o sujeito tinha que ter chamado do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Não podia o pastor da igreja falar, não, eu estou ungindo você apóstolo agora. Não era assim. O próprio Jesus tinha que falar para o sujeito, olha, vem, me segue. E Matias foi o escolhido para substituir Judas, que traiu Jesus. Matias foi apedrejado e depois decapitado. O apóstolo Paulo, que foi o 14º apóstolo, e você pode estar pensando, mas ele acabou de falar que para ser apóstolo tinha que ser chamado por Jesus, mas quando Paulo começou o ministério dele, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já estava no céu, mas Jesus aparece para ele. É o próprio Jesus que chama Paulo para o ministério, para o trabalho, porque Paulo era um perseguidor. Paulo era tão ruim quanto um soldado romano. Porque Paulo era judeu e tinha cidadania dupla.
O apóstolo Paulo foi torturado e depois decapitado pelo imperador Nero em Roma em 67 depois de Cristo. Então eu estou trazendo isso aqui para você ver que aqueles que caminharam com o próprio Jesus, andaram lado a lado, comeram junto com Jesus, dormiram com Jesus, acamparam, né? Esses homens todos tiveram uma vida dificílima. Você vê a vida de Paulo, né? Quase morreu em naufrágio. A vida de Paulo foi dificílima. Ele tinha uma vida boa quando ele era perseguidor da igreja. Aí a vida é mansa, né? E ele morre 67 depois de Cristo. Essas daqui, meus irmãos e irmãs, são as tradições. Mas isso que eu trouxe é o que de mais confiável tem nas tradições. Existem outras tradições referentes a outros apóstolos. Essas daqui que eu falei até agora, até Paulo, são tradições, mas também tem um apoio histórico ou um apoio de tradição confiável. Existem outras tradições que eu creio que não são confiáveis. Deixa eu ver o que a irmã está escrevendo aqui. Espera aí, irmã, deixa eu ler. Certo? Então, eu poderia vir aqui falar desse, daquele, mas aí já não é muito confiável, porque isso daqui tem referência histórica também. A história, em alguns livros de história, né, alguns historiadores vão citar ou estou muito próximo disso. Então, além da tradição, tem fundamento histórico. Agora, existem outras coisas que não têm fundamento histórico nenhum, né? E é só tradição mesmo, aí eu não vou trazer, porque se na tradição ligada à história a gente já não pode crer 100%, imagina naquilo que não tem base histórica, né? E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu estou trazendo estas informações para ampliar o conhecimento de vocês, porque não é tão importante saber como os apóstolos morreram. O mais importante é nós termos conhecimento de que todos eles estavam dispostos a morrer pela fé. E hoje, com o Evangelho já no mundo todo, o Evangelho hoje está em qualquer lugar. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo hoje ouve o Evangelho na sua própria língua. Lê o Evangelho na sua própria língua. Então o Evangelho está em todos os lugares. Não, Gilmar, ninguém teve uma morte pior do que a do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você escreve isso, você está considerando somente a parte física da morte. Jesus, além da parte física, ele carregou o pecado
ou os pecados do mundo todo. Então não há morte pior do que a do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus sofreu fisicamente, sofreu de alma e sofreu de espírito. Porque Jesus, quando ele traz sobre si, esta era a missão de Jesus, trazer sobre ele todos os pecados do mundo, pecados já cometidos, pecados que estavam sendo cometidos na época dele, e todos os pecados futuros. Acontece que naquele momento Jesus é separado do próprio Pai. Por causa disso que ele diz, né? Antes ele diz assim, afasta de mim esse cálice. Não era porque ele ia morrer, é porque ele ia ter sobre ele. Olha, Gilmar, se você faz uma coisa errada, ou duas, ou três, e depois o Espírito Santo em você aponta essas coisas erradas, você não sofre, não fica agoniado com isso que você fez? Imagina Jesus carregando os pecados de todas as pessoas do mundo. Então a morte de Jesus, olhando pelo lado espiritual, foi a pior morte que um ser humano poderia ter. É verdade, Jair. Então, não leve em consideração, né, a parte física da morte, o sofrimento físico que Jesus teve. Mas Jesus teve também um sofrimento de alma, um sofrimento de espírito que nenhum outro homem suportaria. Não suportaria, simplesmente não suportaria. Tá? Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, os discípulos não saberiam que valeria e que vale a pena morrer em Jesus. A ressurreição foi exatamente por isso. Vale a pena morrer em Jesus. Sabe por quê? Porque ele é vivo. Jesus não está morto. Jesus está vivo. Tem hora que a gente esquece disso, né? Por causa disso que eu digo aqui, eu falo, sempre que surge uma oportunidade, e agora está surgindo, eu não vou deixar de falar, né? Não adianta comemorar o nascimento de Jesus, Sexta-feira Santa, a morte de Jesus. Não adianta. O que nós temos que comemorar, na verdade, é a ressurreição, porque esse é o motivo da nossa fé. Paulo diz isso, eu não sei aonde, mas ele que foi em Coríntios, se não me engano, não tenho certeza se é não. Ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Olha, por que eu estou aqui? Porque Cristo é vivo. Falei semana passada, mais de 5.000 religiões no mundo, mais de 40.000 denominações, mas só uma é o cristianismo. Tem um Deus vivo. Ah, não sei quem é vivo. Sim, mas morreu e ressuscitou. Quando a gente fala que Jesus é vivo, porque a morte de Jesus foi atestada e a ressurreição também. Então, por que esses homens aqui que eu citei, por exemplo,
morreram, mas morreram fundamentados numa verdade: Jesus. Jesus é uma verdade, Jesus Cristo é uma verdade. Senão eles nunca saberiam que a morte deles seria fundamentada numa verdade, poderia ser fundamentada numa mentira. Mas Jesus ressuscitou. Então não adianta ficar com pena desse, daquele outro. É entender o lado da fé, o lado da verdade. E esses apóstolos morreram uma morte horrível, mas recusaram-se a negar a sua fé em Cristo. E quando alguém se recusa a negar a fé em Cristo, ele está verdadeiramente testemunhando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós temos que ter claro na nossa mente. Cristianismo não é isso que essas pessoas falam por aí, que a maioria, infelizmente, irmãos, não pense que eu falo isso com pompa, com orgulho. Infelizmente, a maioria das denominações não pregam o Evangelho. Pregam uma mentira, pregam um mercantilismo, pregam uma fé frouxa. Por causa disso que tem tanto crente, né, desanimado, que não acredita, não adianta, por causa desse monte de mentira. Porque o sujeito prega que tudo vai dar certo, é só vitória, é só bênção. O sujeito não sabe o que é a vitória. Ele acha que vitória é ele conquistar tudo que ele precisa, que ele quer, que ele necessita aqui nessa terra. E a nossa vitória é em Cristo. Nossa vitória é em Cristo. E por que eu trouxe isso daqui hoje? Para vocês verem que esses homens e outros tantos são os vitoriosos em Cristo. Eles são vitoriosos. Mas morreram assim, mas são vitoriosos, porque estão vivos, ressurretos ao lado de Cristo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero exaltar, glorificar o Senhor por essa oportunidade. Que pena que tão pouca gente hoje ouviu sobre a verdade, né, Senhor? Mas é assim mesmo, a verdade não atrai. A Coca-Cola atrai, o McDonald's atrai, mas a verdade não. As pessoas preferem a mentira, mas nós não vamos fazer aquilo que as pessoas preferem, vamos ficar com a verdade. A verdade está aí para quem quiser ouvir. Continua, Senhor, falando conosco e nos sustentando. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.